Queridos irmãos, boa noite. O tema que trazemos a exame na noite de hoje, ele continua a explicitar uma palavra que para nós é de uso comum, a alegria. Falávamos na palestra passada sobre a alegria cristã. E hoje estamos circunscrevendo esta palavra alegria à imensa satisfação de nos fazermos companheiros de jornada, no aprendizado rico em que, estando na carne, nos possibilitamos o reencontro afetuoso de espíritos afins que retornam para a experiência terrena com propósitos, e aqueles propósitos, se bem conduzidos, nos direcionam para a perfeita alegria. E é este o sentido que queremos dar à nossa exposição na noite de hoje. Porque certamente estaremos a abordar sobre um tema que é muito caro a nós outros que nos dizemos cristãos. Digo em particular do relacionamento que se estabelece no seio familiar. Porque a despeito de tantas desditas, a despeito de que nos últimos anos e nas últimas décadas, ao se estabelecer novas condutas comportamentais, os homens tenham investido contra a instituição da família, estabelecendo mesmo que ela seria algo como que uma prisão. E na destruição do sentimento e da expressão da afetividade que existe no relacionamento familiar, estaria também o exercício da liberdade plena, a que todos aspiram, e que particularmente as novas gerações, entendendo que o mundo caminha para o exercício das paixões e das sensações, e estabelecido que vivemos um mundo consumista, em que tudo é descartável, em que é possível vivenciar a vida escolhendo entre objetos de consumo. E se é possível, em um supermercado, a cada semana escolher de um determinado produto, e se é possível escolher roupas, qualquer tipo de objeto, nos referimos também aos relacionamentos, como nos referimos aos objetos. E queremos dos relacionamentos apenas aquilo que possa atender aos nossos caprichos, às nossas necessidades, aquilo que nos causa sensações. E assim, da mesma forma que os objetos, quando já não despertam a curiosidade, quando já não mais despertam as grandes sensações, nós os abandonamos. Quando já não é mais uma novidade, nós o abandonamos. As pessoas passaram a também descartar as relações que se estabeleciam na confirmação dos laços familiares. E a despeito disso, de termos verificado nas últimas décadas uma descaracterização da instituição familiar, ela permanece. E ela se revivifica. Ela ganha novos significados. Quando as pessoas, já tendo experimentado de todas as coisas, já tendo experimentado a falsa sensação de liberdade de se fazer contra a família, ou de experimentar vários relacionamentos e sentir o grande vazio, de se voltar para refletir sobre essa instituição extraordinária, que, como diz Joana de Ângeles, a patrona dessa casa,
no seu livro Constelação Familiar, significa o verdadeiro celeiro de bênçãos, onde realizamos a grande experiência de juntos aprendermos a conviver ricamente, com significado, aprendemos a nos educar, aprendemos a superar dificuldades e aprendemos juntos a construir relações que se estendem pela eternidade e nos fazemos plenos. Eis porque a significação de estarmos aqui tratando da alegria de estar juntos, de estarmos juntos na experiência do aprendizado terrestre, significa dizer que estamos aqui a dialogar entre os dois planos da vida, sabendo que muitos de nós estão hoje a refletir sobre o significado da sua própria existência e dos companheiros que foram elegidos por nós mesmos antes de encarnarmos para realizarmos essa trajetória. Alguns deles, do plano espiritual, nos visitam com sua presença neste instante para celebrar a realização desta reflexão conjunta. Da mesma forma, devemos imaginar que no plano espiritual, quando se realiza debates para refletir sobre o significado das vidas que foram realizadas por aqueles que agora adentram as colônias espirituais, em muitas oportunidades nós somos convocados para irmos deslocados do nosso corpo, nos momentos do sono, em que o corpo está deitado na cama, inerte, e o espírito viaja para os espaços aonde se encontram com os que lhes são afins, com os amores que já retornaram ao plano espiritual, à verdadeira casa. E esse mesmo debate que realizamos hoje e convidamos os nossos amigos espirituais, são celebrados no plano espiritual, convidando a nós outros para essa reflexão. Que maravilha imaginar que um tema desta profundidade possa dialogar em dois planos e ajudar consciências ainda não despertas a refletir sobre o significado da sua vida e construir em valor rico significados profundos, valores que nos aproximam da luz divina. Afinal de contas, a experiência de vir à carne tem, no instante do nascimento, a expressão de um grande acontecimento. Para nós que vimos e para os que se fazem pais naquela oportunidade, alguns haverão de dizer: é um acontecimento maravilhoso. E nós teremos que refletir: é o resultado de um grande planejamento. E alguns dirão: sim, certamente, existem pais que planejam a vinda dos seus filhos, mas outros os têm em gravidez que não era esperada. E ainda assim, devemos dizer, nada se faz ao acaso. Tudo resulta de um extraordinário planejamento. Porque antes de virmos à carne, nos reunimos com os espíritos afins e dialogamos sobre as nossas necessidades, porque somos espíritos afins para realizar uma experiência de viver em família, e é uma experiência rica. Podemos errar, mas construímos projetos, metas. Há um que precisa dar mais atenção à sua espiritualização. Outros precisam aprender a perdoar. Outros precisam estabelecer condutas que o façam ser mais operosos na vida. Outros haverão de envergar corpos com deficiências e são resgates necessários. E haverá outros que
inimigos nossos de outras encarnações, ali nos abraçam na perspectiva de refazer laços noutras perspectivas e que se estabelecem, portanto, irmanados naquele objetivo de construir a família. E imaginamos esse bebê que está a nascer, a sua experiência de chegar à vida na terra, a carne, teve que passar por uma prova dos seus pais, porque teve que esperar que os pais cumprissem com o que estava acordado, e poderiam não ter realizado. Porque num mundo como esse, de tantos atrativos, onde a sexualidade, o sensualismo, mesmo esta cultura antifamília, convoca a todos na juventude às aventuras que poderiam distanciar o casal. E é impressionante que naquele despertamento, naquele olhar que encontra o outro olhar, há como que uma certeza íntima de dizer: eu tenho algo a realizar com aquela pessoa. E tem mesmo, estava acordado. Mas é necessário que haja esse encontro e que haja firmeza de propósitos para que possa se realizar o desiderato daquela família se constituir. Então, quanto planejamento há estabelecido para a chegada de um rebento, e que foi possível porque os pais, na medida em que se encontraram, assumiram um compromisso. E veja, poderiam abandoná-lo, e aquela família que poderia ter 3 ou 4 filhos, talvez não o tivesse. E talvez porque, embriagados no desejo de conhecer outras aventuras e tudo mais, experienciar outras aventuras, tivessem desistido, ou cometido o crime hediondo do aborto, numa total renúncia de compromissos, e essa família não teria vingado. Então, percebamos a importância quando tivermos, olhando os nossos companheiros de jornada, imaginarmos como foi importante que ninguém tivesse desistido das suas missões para que tivéssemos vida em família. E alguns haverão de dizer: mas nem precisava tanto planejamento para dar numa família dessa que a gente está vivendo. Porque muitas vezes as pessoas dizem: eu gostaria de ter outra família. Ficam imaginando uma família ideal, aquela das novelas, a família dos filmes acalentados, dos livros que nós ficamos a folhear, imaginando o amor ideal, o companheiro ideal, o filho ideal, os pais ideais. Mas nunca imaginamos que essa família é o resultado de um grande planejamento que foram feitos por nós mesmos em companhia dos nossos instrutores espirituais, e que nada se faz por acaso, e que em última instância é da vontade divina que assim ocorra. Mas fugimos dos nossos compromissos, dizemos: não queria essa família. E em qualquer dificuldade nos apartamos das nossas responsabilidades com o outro, com o filho difícil, com o pai inamistoso, com o companheiro ou a companheira que se mostra arrogante, ou mesmo aquela situação em que por uma pequena animosidade vai se construindo as pequenas insatisfações e que vão se transformando posteriormente em grandes insatisfações e que vão nos afastando. E se não tivermos o cuidado, essa experiência extraordinária no lar não se realiza. E aí perdemos uma oportunidade extraordinária, porque a grande bênção de viver em família é experienciar, além de todas as nossas necessidades que o sabemos, resgatar compromissos com os outros, não é? Mas aprender a amar em profundidade, aprender a amar. E não há nenhum local, nenhuma situação mais propícia para se exercitar o amor, para aprender o amor, para viver o amor, que não seja a família. É no espaço familiar que vamos encontrar as condições todas propícias.
Porque vejamos, chega aquele rebento, é a sua cara, ou a cara da pessoa que você ama e que você realizou o seu casamento. E você olha aquela pessoa com tanta ternura e vai encontrando traços, e vai encontrando comportamentos depois, quando vai crescendo, vai dizer, olha como parece comigo. Você se apaixona, não tem jeito, não é? Não sabe que aquilo foi um inimigo do seu passado. Imaginemos a dificuldade que seria refazer situações com os inimigos de outra encarnação, se não fosse a família. Porque na família, muitas vezes temos dificuldades de refazer essas relações. Imagine se não existisse a família, distanciados que fôssemos uns dos outros, seria muito mais difícil. Mas em família, olhando aquele pequenininho com a nossa cara, travesso, nós nos apaixonamos. Nos apaixonamos e aí experienciamos o amor. Então, quando temos condutas imaturas que nos afastam das responsabilidades de sermos juntos aprendizes do amor, nós perdemos uma fantástica oportunidade de experienciar essa iluminação própria, que se faz com a responsabilidade. Quando nós olhamos o outro e vemos que o bem-estar do outro pode necessitar e irá necessitar da forma como eu me relaciono com ele, amorosamente, compreensivamente, tolerantemente, porque em algum momento da vida nós iremos passar por algumas situações que irão provocar em nós mesmos uma situação de sofrimento, ou iremos encarar como um grande tormento, ou iremos encarar aquela situação como um grande desafio. E é necessário, portanto, que estabeleçamos nas nossas metas de construção familiar a responsabilidade que dignifica a relação quando nós nos fazemos protetores, orientadores, mas acima de tudo, quando saibamos lidar com aquele outro que faz parte de nossa família como um espírito que nos chega às mãos na forma de filho, ou como chega aos nossos braços na condição de pais, e saibamos entender que ali há um Filho de Deus que nos foi colocado em empréstimo, e que deveremos realizar na condição de empréstimo a melhor utilização, no bom sentido, deste relacionamento, para nos engrandecermos juntos, porque haveremos de prestar contas depois. Porque imaginemos, voltemos a pensar, houve um grande planejamento para que reencarnássemos. E para reencarnarmos, nos colocaram em uma família. E tudo o que temos a realizar é aprender a amar. Mas muitas vezes nos rebelamos com isso. E quando nos rebelamos contra essa família, contra essa organização, essa instituição, estamos nos rebelando contra o próprio Criador, que nos ofereceu esta oportunidade para realizarmos o melhor. Eis porque ser alegre na convivência familiar é conseguir construir relações baseadas no amor. Então, naquele momento em que somos pais, deveremos nos conduzir a dar exemplos, porque se somos barulhentos, agressivos em casa, no relacionamento entre os pais, os filhos irão copiar. E naquela situação em que se verão vítimas daquela agressão, inclusive em função dos impropérios e tudo mais, na sociedade irão se conduzir da mesma forma. Serão agressivos, serão raivosos, serão desequilibrados. E aqueles que vivenciam situações em que os pais tudo lhes dão para que eles também não causem problemas, eles também irão se achar na sociedade em condições de tudo requerer. Não terão responsabilidades nenhuma e irão ser os grandes provocadores de situações sociais deprimentes.
porque tudo irão querer, se acharão no direito de ter tudo. E na família precisamos aprender a respeitar o direito dos outros e a ter a ideia do que nos compete em forma de direitos, com as limitações que são necessárias de serem oferecidas. Eis porque, se nos conduzimos na vida de uma forma imatura, são aqueles pais, por exemplo, que frustrados, ocorre muito com as mães, frustradas porque não foram miss nessa ou naquela condição, vão começando a enfeitar a filhinha para expô-la em várias situações, criando umas pequenas crianças que se comportam como adultos. Aquela mãe está transferindo para a filha uma situação em que ela irá se ver, porque nunca toma decisões. Aquilo que ela veste, a forma como se comporta, como anda, para ser exibida em público, irá lhe colocar em situação de ser uma pessoa insegura diante da vida. E aquele que é muito colocado sob pressão, com muito rigor, irá ter medo, será também alguém sem autoconfiança. É preciso estabelecer, portanto, uma conduta que, pelo amor, proporcione bem-estar aos que são nossos filhos na condição de educandos, porque eles certamente haverão, de mais adiante, brindar a esta companhia prestimosa que nós nos fizemos em sendo pais deles, e irão dizer: que alegria foi conviver em família com o meu pai, com a minha mãe, porque pelos seus braços, pelo que nos ofertou em amor, pude eu realizar na vida a construção de valores que me direcionam para a luz, porque adquiri confiança, porque adquiri sentido na vida, e sentido na vida é nos percebermos além daquilo que a carne nos convoca, percebermos em profundidade o que somos. Somos espíritos imortais. Precisamos amealhar os tesouros que não enferrujam, que as traças não corroem, porque haveremos de nos ofertarmos depois ao Pai em condições tais quais nós possamos dizer: essa experiência na carne me trouxe a grandeza de saber perdoar, porque tive um irmão que era muito difícil, e na convivência com ele, meu pai, mesmo sabendo que havia distinções entre os filhos, mesmo sabendo que eu era aquele filho que melhor respondia aos seus interesses, que melhor dialogava com ele, que lhe oferecia o melhor abraço, o meu pai, quando nos tratava por igual. Sabia reconhecer a dificuldade daquele outro que se mostrou arrogante, intemperante, ou que passou por uma situação tal qual uma obsessão, ou que caiu nas viciações. Mas meu pai foi generoso e amoroso com essas condições distintas, e eu pude perceber a grandiosidade de um coração, e aprendi com isso para reproduzir depois na minha vida, no meu núcleo familiar e para as próximas encarnações. Foi esse aprendizado que me trouxe alegria de viver, e foi muito bom, foi extraordinário que tivéssemos essas experiências juntas. Ou aquela mãe que se mostrou toda dedicada àquele filho que experienciou na carne um corpo completamente limitado, seja pela idiotia, seja por situações físicas que o impediam de realizar-se plenamente, mas houve toda uma dedicação do pai ou da mãe, do casal, para que aquela experiência fosse exitosa, aquele resgate se realizasse plenamente, e o filho haverá de dizer: que experiência fantástica que realizei com o meu pai, com a minha mãe, porque eles me permitiram resgatar as minhas dívidas, mas percebendo todo o amor que me cercava, eu pude construir em mim a confiança, a certeza, pelas explicações e pelo que me trouxe em termos de educação espiritual,
religiosa, de que havia uma bondade que me cercava e havia uma justiça que explicava de forma plena, divina, perfeitamente bondosa e misericordiosa aquilo que ocorria comigo e que certamente, em outra circunstância, numa outra encarnação, esta ocorrência já não mais me atingiria, porque seria um vitorioso, como eles me diziam na relação: você é um vitorioso. E o filho guarda essa impressão e se sente feliz, e haverá de dizer: eu sou alegre por ter esta relação de profunda identidade com os meus pais, que me permitiram, na experiência da dor, na minha experiência de resgate, me oferecer tanto amor. A despeito mesmo de se existir um corpo com grandes deformidades, há pais que cercam de tanto amor aquela criatura que ela se sente plena, bela, linda, como de fato é bela, linda e plena espiritualmente. Há pessoas que enxergam nos outros muito além da carne e por isso se conduzem na família e fora dela, de forma a levar aos outros a alegria de viver. E é esse o grande contributo quando uma relação familiar se estabelece em bases de amor, que podemos construir condições em que pais e filhos podem celebrar, ao fim de uma existência, o fato de que foram vitoriosos, porque se souberam conduzir pelo amor, no resgate, na iluminação, na educação dos sentimentos, para serem plenos em direção a Jesus. Mas se a experiência familiar é uma experiência rica e plena, ela comporta elementos de relações muito amplas, que vão além dos pais e dos filhos, as relações que se estabelecem entre os irmãos, dos irmãos com os avós e com os tios, e quanto mais harmônica for essa constelação familiar, mais rica e plena será a existência deste jovem ou desta jovem, e que poderá certamente, em seno exitosa, transitar essa experiência em direção à sociedade, porque pensemos claramente, são das experiências exitosas na vida familiar que iremos construir as experiências exitosas na sociedade como um todo. Não esperemos nunca que sejam as mudanças na sociedade que irá modificar a família, mas é a experiência em família de cada um de nós, buscando sermos melhores e experienciarmos profundamente o amor, que iremos nos interpretar, nos entender mais largamente como a família universal de que o Cristo Jesus nos falava. É preciso que entendamos que somos todos filhos de Deus e que o amor experienciado em família deve se alargar, braços abertos a acolher as necessidades dos nossos irmãos que nos acompanham nas jornadas. E é por isso mesmo que na família devemos educar os nossos filhos para celebrar a paz, para serem pacíficos e serem pacificadores. Aqueles que se harmonizam numa família equilibrada, onde todos os problemas são discutidos e cada esses elementos que são discutidos na família, buscando se chegar à harmonia, sem privilegiamento de um ou de outro, mas o escutando a todos, observando que nesse diálogo é possível construir pessoas que sabem identificar os problemas e que sabem construir soluções. Essas pessoas saberão se portar na sociedade da mesma forma. Diante dos desafios na sociedade, haverão de saber: olha, vamos sentar e discutir, porque eu estou vendo que os problemas são esses. E haverão de encontrar soluções que não são impositivas. Porque aqueles que vivem em sociedade, na família, onde alguém determina o que faz, onde uma palavra prepondera, serão depois os líderes das sociedades, os déspotas, que diante de situação de poder ou de riqueza, haverão de colocar o dedo indicador dizendo: faça, realize,
da forma que eu quero, serão outros tipos de líderes, os líderes que nós estamos acostumados a ver. Mas quando construímos pessoas que se realizam no contato harmônico com os demais, que encontram soluções para os problemas familiares no diálogo, saberão se portar na sociedade da mesma forma, saberão respeitar o direito do outro, saberão tolerar, saberão conviver com as diferenças, coisa que só experiências saudáveis na família podem ensejar a construir na sociedade como um todo. Então, quando conseguimos realizar a construção da paz, a educação de seres pacíficos em família, poderemos dizer: somos felizes, alegres por juntos convivermos nessa família e construirmos a paz em nós, que é, afinal de contas, uma bem-aventurança que irá nos fazer chegar ao reino dos céus. Mas precisamos educar os nossos filhos para além das condições de pacificação íntima. Precisamos educar os nossos filhos para o valor da amizade. Filhos, irmãos, que são amigos uns dos outros, que constroem essa amizade se reconhecendo diferentes. Porque você pode ter irmãos gêmeos, como as duas lindas gêmeas que aqui estão, mas certamente as suas personalidades não são iguais. Haverá interesses distintos e quando uma olhar para a outra com o sentido do amor e do respeito, haverão de entender essas diferenças e saberão encontrar o melhor caminho. E quando cumprem a jornada com uma amizade profunda, saberão entender o significado disso e irão levar para a sociedade essa experiência extraordinária, porque é através da amizade que nós construímos os pródromos do amor em sociedade, da família universal que o Cristo veio nos ensinar. É preciso construir a ideia de amizade numa sociedade que cada vez mais tem construído a ideia de que o outro é o problema, de que o outro nos atemoriza. Quando construímos a ideia da confiança, da possibilidade de nos relacionarmos abertamente com os outros em profundos laços de amizade, construímos os primeiros passos para nascer o amor fraterno que edificará a sociedade do futuro. Mas precisamos construir também a educação dos filhos para uma sexualidade sadia, porque há muitos desvarios, particularmente com as novas tecnologias, e é preciso que os pais fiquem atentos para discutir abertamente, sem as condições que anteriormente afastavam pais e filhos, discutindo abertamente os problemas, aceitando as diferenças que existem, das opções sexuais inclusive, com tal naturalidade, a reconhecer que acima de qualquer outra circunstância, de qualquer outro desafio, existe o desafio de amar em profundidade aqueles seres que nos foram colocados em nossas mãos e que é preciso respeitar-lhes as opções, fazendo com que, a despeito das suas escolhas, exista o comprometimento com a dignidade, com a educação moral, para fazer vigir nas relações humanas a ética, o respeito, o reconhecimento da individualidade no outro, pleno de direitos, como filhos de Deus. E se educamos para a paz, educamos para o respeito, para a tolerância, educamos para a sexualidade, precisamos dar um sentido novo à expressão do trabalho. Porque, historicamente, nós vimos o trabalho como algo negativo. Isso remonta aos tempos, porque em outras encarnações nos víamos nas condições de servos ou de senhores. E os senhores estabeleciam um critério tal em que o trabalho não era algo digno de pessoas de mais elevada cultura ou de maior projeção social. Era conferido a pessoas menores, e os que se sentiam menores se sentiam escravizados no trabalho que tinham que realizar sem nenhuma satisfação pessoal. Mas o Cristo nos informava:
O meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, já nos indicando a importância que o trabalho tem em nossas vidas, indicando que se o pai trabalha até hoje, o trabalho é algo que irá nos acompanhar por toda a existência. Digo, não essa existência, por todas as nossas existências, e portanto é preciso dignificá-lo, é preciso encontrar um sentido para o trabalho, que não seja unicamente a realização de se conferir a ele um salário, um ganho qualquer, que me possibilite adquirir coisas, mas realizar no trabalho a expressão de beleza e de amor que no convívio familiar aprendemos, buscar o bem-estar do outro na realização do trabalho e assim se sentir pleno, ser professor e ser pleno em buscar o melhor para os alunos, ser médico, ser enfermeiro e se sentir pleno em buscar conquistar a saúde do outro, em ser engenheiro e construir da melhor forma, em ser pedreiro e atuar da melhor forma, qualquer uma das profissões, realizar da melhor maneira, porque realizar como se estivéssemos realizando, embora não saibamos, para o próprio Criador, como se fôssemos aquele a quem fosse entregue os talentos e tivéssemos que multiplicá-los para prestar contas ao Senhor. Mas quanto de nós, na relação com o trabalho, vemos as coisas desta forma? O Cristo já nos informava, é preciso dignificar o trabalho. E nós, ao estabelecermos como critério de que o trabalho é um instrumento para a elevação de cada um de nós, fazemos com que as nossas crianças realizem as pequenas tarefas. Cuidar da sua cama, da arrumação do seu quarto, ser cuidadoso com as suas roupas, porque valorizará o trabalho já de tenra idade. E se tiver alguém na família, alguém para atuar como ajudante na família, haverá de saber não fazer a destinação das suas tarefas para as costas do servidor ou da servidora que tudo irá realizar, mas congratular-se em fazer também junto para aprender a respeitar quem está trabalhando na família. A forma como o pai e a mãe se relacionam com os empregados domésticos haverá de construir naquela criança o valor do respeito pelo trabalho. Porque em condições outras poderemos ser nós amanhã a estarmos na condição de servos, como de fato ocorre. Nas várias existências, ficamos modificando de posições. Aquele que foi hoje empresário, amanhã será o operário e vice-versa, de tal sorte que, educando-nos hoje, amanhã saberemos nos destacar melhor nas condições em que estamos realizando esta educação em família para sermos melhor. Mas há uma condição importante na família que deveremos refletir. É a condição em que nos fortalecemos para superar os grandes desafios. Um desses desafios que certamente cada uma das famílias em algum momento irá ter que experienciar é a condição da obsessão, que aqui e ali irá atingir um membro da família. E as famílias veem aquela situação como um tormento, veem aquela situação muitas vezes como uma tragédia, e se não tem uma visão espiritual, haverá de dizer, está endemoniada, ou está louca. Essas coisas que diz ver ou diz ouvir, é porque está tendo mais companhias e, portanto, está atraindo o capeta. E isso provoca situações em que essa pessoa, em geral, se for uma criança, se for um adolescente, haverá de passar por grande sofrimento. E quantas famílias não têm levado, como já levou anteriormente aos sanatórios, e tem levado aos CAPs da vida, pessoas, adolescentes, crianças, que estão passando por situações de obsessão e que, se tivesse um esclarecimento mais adequado, poderia estar solucionando aquele problema de uma forma melhor.
poderia reconhecer que aquilo que vê, vê mesmo, e que aquela situação, ela poderia ser encarada com naturalidade, e aquela visualização, aqueles sonhos, poderia ser entendido por ele, se é algo que lhe causa pavor ou temor, como um espírito que ali está em situação de grande sofrimento e que, portanto, a melhor solução para se superar essa condição é o amor, como em todas as outras condições. E o amor bem direcionado em orações, o amor bem direcionado em instrução, aquela criança que obsidiada, de alguma forma pode ter também uma mediunidade, ela pode entender mais largamente o sentido da vida e haverá de entender que se o Pai permitiu aquela condição é para um aprendizado conjunto da vítima e do obsessor, porque em geral o obsessor de hoje foi a vítima de ontem. E é na solução encontrada mais perfeita o caminho do amor, aquele que procura o entendimento entre os dois planos da vida e a solução dos conflitos que muitas vezes nos acompanham ao longo de séculos. É por isso que uma educação espiritual que nos conduza à compreensão dos problemas obsessivos nos traz um alento imenso para as constelações familiares. Há condição, portanto, de perceber na criança condições de mediunidade e dar a ela a possibilidade de crescer na educação daqueles dons que possui, é uma extraordinária experiência, porque quanta mediunidade frustrada, quantas pessoas que experienciam hoje tomar remédios psicotrópicos para abafar uma mediunidade que não se sabe conviver, poderiam estar exercendo uma mediunidade rica como experiência de despertamento de si mesmo e de auxílio aos seus semelhantes. E por isso mesmo, se assim se conduzisse na vida, ao final da sua existência haveria de dizer: porque fui bem conduzido pelos meus pais que me orientaram, eu pude superar a condição de obsessão, e porque fui bem conduzido pelos meus pais, eu pude entender a mediunidade que possuo e sou hoje um servidor do Cristo e desta forma auxilio, como intermediário que sou, a realização do bem, auxilio aos meus semelhantes. Que coisa fantástica chegar ao fim da existência e poder celebrar a alegria de juntos superar estes obstáculos, como tantos outros, como algumas famílias que vivenciam drogadição, outras famílias que experienciam violência doméstica, aquele filho que, a despeito de tanto amor que é dedicado a ele, ainda se compraz em ser violento, agressivo, mas mesmo este, que não tenha obtido do amor em família os melhores resultados, certamente uma semente ficou plantada em seu coração e logo a seguir, em outras experiências na carne, aquela semente desabrochará em outras atividades de recolhimento dos tesouros imperecíveis de que falava o Senhor da vida. Então, na condição de superar estes obstáculos, precisamos superar o maior deles. Digo em particular, quando ocorre uma desencarnação na família, porque era uma grande tragédia. As famílias em geral recebem a ocorrência da morte em família, dizemos mais claramente para sermos precisos, a desencarnação, como uma tragédia. Haveremos de dizer, mas era um amor tão grande que sentia por aquele que se foi, ou por aquela que se foi. Era minha mãe, era minha irmã, era o meu filhinho e eu o perdi. Se houvesse nas nossas famílias a prática de se discutir abertamente sobre algo que é da natureza, que é a morte ou a desencarnação, para sermos mais precisos, haveríamos de lidar com este acontecimento de uma forma completamente distinta,
porque haveríamos de saber que a nós outros, a cada um de nós, está dado, oferecido nesta experiência uma oportunidade de aprendizado e que para alguns aquele aprendizado já se realizou, para alguns aquele resgate já se realizou, para alguns a experiência na carne tem tempo já definido pelas programações que antes de virmos já tínhamos feito conhecer. Mas quando nos rebelamos, quando nos colocamos em frontal oposição àquelas circunstâncias que nos chegam, é como se disséssemos: eu não aceito o que foi decidido pelo Pai. Eu não aceito que isso tenha acontecido comigo, como se ocorrendo com o outro fosse de forma diferente. Mas se temos a aceitação plena da ocorrência e que, a despeito da frustração das nossas expectativas, que são expectativas da carne, da personalidade que temos hoje, e dizemos: mas essa experiência não haverá de continuar, eu não terei mais a minha esposa, eu não terei mais o meu esposo, eu não terei mais o meu pai como companheiro, eu não terei mais o meu filho, amigo e companheiro de outros momentos. Haveremos de dizer: eu não terei na expectativa desta personalidade, mas eu o terei plenamente na expectativa espiritual, porque pela compreensão profunda que tivemos em família, quando falávamos abertamente da vida espiritual, quando vivenciávamos situações em que discutíamos comunicações espirituais, quando celebrávamos o Evangelho no lar em família, e naquela oportunidade em prece, a mais sentida, nos sentíamos em profundo contato espiritual com os nossos queridos que nos antecederam na passagem de volta à verdadeira casa. E se essa experiência foi rica em família, aqueles que se educaram dessa forma saberão, no instante da passagem, se conduzir adequadamente, reconhecer o que de fato se passa e celebrar, porque sabe que já cumpriu a sua jornada, celebrar uma jornada bem cumprida, porque afinal de contas educou-se de forma adequada, conviveu em família, aprendeu os valores da amizade, da pacificação íntima, foi capaz de pacificar outras relações, porque aprendeu numa família que valorizou esses sentimentos e que soube transmitir àquele seu querido que ali se fazia presente como aprendiz, como companheiro, como espírito afim. E estas ligações, que são construídas antes de virmos à carne, e algumas delas transitam por várias existências, quando elas se bem realizam, quando elas fornecem aquele tempero para a construção do grande projeto existencial que pensamos juntos realizar e que constatamos, realizamos, nos tornamos, como diz Joana de Ângeles, famílias espirituais. Somos capazes de nos identificarmos amorosamente, sem os limites do tempo e do espaço, que só restringe o sentimento daquele que não se reconhece como espírito imortal, mas daquele que se sabe em profundidade. Luz, daquele que se reconhece em profundidade, filhos da luz, haverá de dizer: Pai, que experiência fantástica me permitiste com este amado ou com esta amada, que veio ter comigo e aprendemos juntos
a amar. E aprendemos juntos a tolerar. E convivemos ricamente em família. E essa experiência tão exitosa e plena, tão harmoniosa se fez, que esta experiência se tornou modelo de convivência para o meu vizinho, que tem uma família conturbada, para aquele que conviveu comigo no ambiente de trabalho, para aquele que estudou comigo na universidade e que reconheceu a beleza daquela convivência e daquele amor. E despertamos sementes que se fizeram luminosas, experiências de reprodução do amor que conseguimos construir nesta experiência na carne. E no campo espiritual, no plano espiritual, em plateias como essa, dialogando sobre o sentido da vida, quando nós nos fazemos deslocados para encontrar os nossos queridos, que continuam afetos supremos do amor que construímos em família. Podemos encontrá-lo e vê-lo a dizer da satisfação de ter sido nosso companheiro de jornada. E ele haverá de contar das delícias de estar ali, na companhia daquele pai, daquela mãe, daquele irmão, e de poder dizer: combatemos o bom combate. E o nosso amor se configura tão forte que podemos nos abraçar a despeito de que eu esteja aqui na verdadeira casa e tu estejas aí, ainda encarcerado num corpo físico, mas pela sutileza do amor, capaz de que eu te visite e abrace para te dizer te amo, e tu me visites e abraces para conferir que eu continuo a te amar profundamente. E são essas experiências que, trazidas a exame, nos fazem ver da beleza suprema do Criador, nos fazer reunidos em família para experienciarmos esse sentimento tão profundo que nos eleva espiritualmente a tal patamar de podermos celebrar e dizer, na entrega de um filho de volta à pátria espiritual, dizer: graças sempre, Senhor, graças pelo presente que me foi conferido, porque eu posso te dizer, foi o melhor presente, foi a melhor experiência. Desta experiência trouxe os melhores ensinamentos, porque eduquei e fui educado, me reeduquei, me refiz, me tornei pleno de amor e te reconheci, Senhor, na condição de misericordioso pleno, porque vi a tua misericórdia na condição em que me fiz sofredor, e porque reconheci beleza suprema, encantamento supremo, em reconhecer que mais do que o sofrimento que os outros viam, podia reconhecer a renovação da vida e a oportunidade que tu conferias ao meu querido, por imenso amor, por um amor maior do que o meu próprio, que tu tens por ele. E eu reconheci isso, vi nisso beleza, Senhor, e por encontrar-te assim, neste sentimento de profunda comunhão, posso te dizer agora, Senhor, grato
por juntos nos fazermos família inteira, cristã, e por isso mesmo, a despeito das dores e da superação das dificuldades, te devo dizer, Senhor, sou feliz. E sou feliz por reconhecer em Ti toda bênção, todo amor, toda bondade, toda misericórdia. E saber que se hoje estou aqui, agradeço a Ti. Se hoje reconheço aos meus semelhantes que aqui estão, nos dois planos da vida, como meus irmãos, foi por essa experiência que pude registrar na minha vida rica de reencontro com os Teus ensinamentos. E por isso mesmo, decidido a não mais Te abandonar, Senhor, quero Te dizer, nesse instante, que a alegria de estar juntos, em família, é a construção que posso registrar em minha vida do amor que Tu me direcionas a cada instante. Grato sempre, Senhor. Grato por meu querido André, bênçãos a ele, e que o amor do Cristo faça morada, hoje e sempre, no coração de todos nós.